Bem, no segundo bloco, eu abri um pouco mais meu coração, contando as emoções, os sentimentos que eu tinha por ele, o orgulho e a vida, como é que mudou a minha vida de ter a oportunidade de conviver com esse santo. Mas, Dom Milton, eu contei alguma intimidade até aqui a mais, agora o senhor também tem a sua vida para contar alguma coisa a mais sobre toda a história dele. A gente, quando ouve falar do Padre André, a gente às vezes corre o risco de pensar que tudo correu muito bem, que foi tudo uma grande aventura. E, na verdade, o Padre André também experimentou muitas vezes na sua vida a humilhação, a incompreensão. Muitas vezes o que se falava do Padre André não correspondia à verdade. Muitas vezes, pelo fato de ele antecipar o tempo, nem sempre as pessoas de fato entendiam, compreendiam aquilo que ele se propunha, não é? Então, a gente pode dizer que era um homem onde a alegria tinha a forma de cruz, não é? Não perdeu a alegria, não perdeu o bom humor, apesar de enfrentar muitas vezes a resistência, muitas vezes enfrentar a incompreensão, conviver com a calúnia, né? Nem por isso deixou-se vencer, né? Pelos dissabores da vida. Então é bom que a gente entenda, compreenda que o Padre André foi um homem que foi sendo forjado por Deus, né? no dia a dia, e teve que enfrentar desafios, teve conflitos, nem sempre foi compreendido e mesmo nem por isso ele deixou de realizar a sua missão. Eu vou contar para vocês uma história linda. Tem duas histórias que eu preciso contar nesse programa. Essa história da forma que ele era, para não colocar, como o Dom Milton falou, uma pessoa que só foi alegria e sorriso. A forma dele se colocar, por exemplo, comigo uma vez, eu tive o dissabor de tomar uma bronca, mas uma bronca dura dele. Ele foi para a Itália buscar recursos na véspera dos 80 anos. Ele foi visitar a família a cada 2 anos, ele ia lá buscar um pouco de recursos da família para a obra da Madre Paulina. E eu falei, eu vou dar uma surpresa para ele. Quando ele chegar, sobrou um terreno, mais ou menos assim, para as pessoas entenderem, uns 500 metros quadrados de terreno, de todo um quarteirão, o quarteirão era da paróquia do Rosário, e nós construímos ali o abrigo da Madre Paulina. Ele construiu, começou com 50 leitos, virou 350 leitos, mas sobrou um terreno. Eu falei, agora eu vou dar uma surpresa para ele. Ele está queixando de eu não ter feito a capela para ele. Quando ele chegar, a capela vai estar iniciada e ele vai ficar alegre. E aí, Dom Milton, eu estava viajando, eu tinha ido para o norte, eu tinha ido para os Estados Unidos, e ele chegou. Ele chegou, já estava o baldrame, aquela parte que já pôs o agulhamento e já fez estava começando a levantar as colunas. E o terreno era 500 metros, eu fiz a capela em 200 metros, mais ou menos. O que aconteceu? A casa já tinha 300 pacientes. E o espaço que eu fiz a capela ia caber uns 60, 80 pacientes. Eu só falei, o terreno é esse, eu queria fazer um jardim de volta da capela. Um jardim bonito e tal. O que aconteceu? Ele chegou, chamou o engenheiro e falou, Zé Eduardo, é isso aqui? É a surpresa que você me falou? É essa? Quebra tudo. O Henrique até hoje não aprendeu. O tamanho do corpo é o tamanho da alma. Eu tenho 300 almas aqui, 300 corpos aqui se tratando, e ele me faz uma capela para caber 60 corpos. Onde já se viu? Tanto tempo que ele convive comigo, não aprendeu. Quebra tudo. Não deixou um alicerce, quebrou tudo. Perdeu tudo. Aí o Zé me ligou, eu falei, você é louco de perguntar se quebra ou não? Na hora quebra tudo, porque eu deixei ele falou, mas como? Você convive tanto tempo comigo, e aí você não aprendeu? Fazer um negocinho que não cabe... Você é louco para cuidar do corpo, esquece o principal, que é a alma. Essas almas estão próximas de se encontrar com Deus. Você me faz uma capela tão pequenininha para deixar jardim para quê? E aí aí nós fizemos uma capela do tamanho do terreno, e a capela cabe mais ou menos 250 pessoas, muito apertada, mas cabe. Não é, nem todos também são católicos,
mas até a convivência ecumênica que ele fez, que é muito forte o convívio na capela. E é impressionante porque ele me deu um tapa de luva com a visão que eu, por mais amor que eu tenho de servir ao próximo, eu não enxergava tudo que ele enxergava, a profundidade que ele enxergava. E ele então me põe uma correção da maneira que eu senti que eu não tinha o amadurecimento, o tamanho do sentimento, da profundidade do sentimento, do tamanho de servir ao próximo. Então, nunca mais eu tive outra atitude a não ser pensar que tudo que a gente vai se fazer no cuidado de amor pelo corpo, tem que se pensar muito mais no cuidado da alma do corpo. E aí que nasce essa força de eu ter mais espiritualidade, ter mais consciência da missão de servir, não o remédio ao paciente, mas sim a servir e levar a palavra de Deus todos os dias aos pacientes para terem forças perante a Deus de aceitar aquele momento que a vida oferece da dor, que as pessoas ficam revoltadas e tudo mais. Então, são histórias como essa, Padre Constâncio, que também tem esse lado que foi um lado que eu senti, que eu tomei um tapa de luva ali, de não ter a profundidade da alma dele, né? E por isso eu cresci, né? Mas imagino com convivência com o senhor na intimidade, também ele não dava uns puxãozinhos de orelha? O padre André, ele sempre era muito delicado, porém, nas coisas. Ele nunca queria enfrentar as coisas assim, não é ser mal educado, mas sempre do jeito dele mostrava que o caminho era diferente. O caminho era diferente. Então o padre André foi uma pessoa que falava mais com a sua vida do que com as suas palavras. Sim. Ele falava mais com o seu testemunho do que com tantas coisas bonitas. Ele era alguém que, olhando para ele, você já entendia aquilo que ele queria. É verdade. Este que era o padre André. É verdade. Quem conviveu com ele pode falar isso. Lucila, fala, você também sente isso? Eu lembro um episódio, assim, quando vocês estavam falando, que nós estávamos numa missa, né? O padre André estava celebrando. E tem um momento da missa que o padre, ele fala assim, né? Corações ao alto. E as pessoas respondem, né? O nosso coração está em Deus. Ele parou, ficou olhando para a assembleia assim, aí depois de um minutinho mais ou menos ele virou e falou, eu espero mesmo que os nossos corações estejam em Deus. Então todo mundo ficou quieto naquela hora, porque muitas vezes nós respondemos, né, a missa, respondemos as orações como uma coisa, tipo um papagaio, né? A gente repete só. E a hora que ele parou, ele olhou, ficou olhando para as pessoas. Todo mundo refletiu o que tinha falado. Fez refletir. Por quê? Esperamos mesmo que os nossos corações estejam em Deus, porque o importante da união, né, é estar com Deus. E não somente estar ali fisicamente. Então ele já chamou, todo mundo ficou assim olhando para ele. Então era aquilo que o Padre Constante falava, né? Ele não era muitas vezes, ele não era grosso ao falar. Só que quando ele falava, todo mundo já sabia o que ele queria dizer, né? Não, Milton, eu queria ter a liberdade aqui de contar um fato também, mas não vou falar nomes nem nada, mas que é interessante para mostrar que é um homem que sofreu no silêncio, e me fez eu crescer também para entender a forma que a gente tem que aceitar as decepções, as derrotas que a gente vive no mundo do egoísmo, no mundo da competição. Eu, passado esse tempo, depois de construir uma capela lá na Madre Paulina, o sonho dele era construir uma capela na praça, em frente ao hospital, para que tivesse o conforto de oferecer a missa todos os dias aos motoristas, aos familiares, para ninguém ficar, para todos entenderem também o sentido daquela doença, daquela missão de quem trazia, de quem acolhia. Então ele falou, Henrique, precisa fazer uma capela na praça, uma capela grande, e aí eu quero ter compromisso com você, que eu sou o responsável e eu vou rezar a missa todos os dias, de segunda a segunda, às 3h da tarde. Eu não quero que você me arruma gente, motorista que vai atrapalhar as ambulâncias suas. Eu quero assim, você vai me arrumar você pode pagar o táxi
para me levar e buscar, mas não quero tirar nenhum serviço do hospital, porque eu quero ter a responsabilidade, vamos fazer a campanha e você me ajuda a construir a casa de Deus para acolher todas as pessoas que estão na ansiedade, na angústia, fora o paciente. Tá bom, então nós fomos para o prefeito, trouxemos o prefeito na praça, o prefeito falou que não podia dar a praça toda, e aí começou uma dificuldade, puseram muito obstáculo no que ele queria uma coisa, não aceitaram o que ele queria. Nem a própria paróquia achou também que era exagerado fazer uma capela, a paróquia dele era a paróquia do São Luís, e não aceitaram a ideia daquela grandeza que ele queria, pelo volume de ter 1000 pessoas fora do hospital, 300, 400 ambulâncias fora esperando o paciente, e ele pensou direitinho, ele falou, depois do almoço todo mundo fica apertando os pacientes para saírem das consultas, quando se oferecer uma missa, as pessoas vão compreender muito mais a vida e a missão. E aí, não deu certo, eu falei, padre, vamos fazer um negócio menor, mas que caiba pelo menos 200, 300 pessoas, e o senhor vai ter, vamos fazer no meu terreno, e eu tinha já feito uma creche para cuidar da mãe dos filhos dos funcionários, e aí já tinha um terreno acima da creche. Fizemos a capela, mas eu chamei o bispo na época, qual bispo que era da época? Edmilson. Era Dom Edmilson? Era. O Dom Edmilson, e chamei o pároco do São Luís, e falei, olha, eu vou isentar vocês de fazerem campanha em qualquer igreja, em qualquer lugar, de pedir recursos para essa missão, porque essa capela vai ser no terreno do hospital para a finalidade que o Padre André quer designar. E aí não fica submetido a nenhuma hierarquia, Dom Milton. Eu falei, lógico que ele tem a capela e a missão é igual em todas, mas quero que ele seja o responsável e ele ele vai direcionar o público, alvo que ele está imaginando que ele quer. E aí a missa diária, 3 horas da tarde. Tá bom? Tá bom. Então acertamos, vamos fazer uma coisa. Aí eu não pedi para fazer campanha, não pedi dinheiro, nada. E peguei uns amigos e falei, vamos fazer o que o Padre André quer. E realizamos a capela. Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Do jeito que ele quis, tudo. E aí, o mais bonito foi quando foi ficar pronto, faltava 90 dias, Dom Milton, ele fez umas 3 viagens. Já viu a noiva, quando a noiva vai fazer enxoval? Era idêntico uma noiva fazendo enxoval. Ele foi em Rio Preto, foi em Ribeirão Preto, o que faltou, ele foi em São Paulo. Ele estava fazendo quase 90 anos, mas tinha a disposição de um menino, de uma criança. E correu atrás de tudo, desenhou, pôs o escritório na capela, pôs o banheiro, pôs isso, tudo foi desenhado com a arquiteta do jeito que ele quis. A hora que ficou pronto, o enxoval foi o mais bonito, porque eu me lembro que ele demorou 2 meses para fazer o enxoval todo da capela, e idealizou aquilo, arrumamos um motorista, arrumamos um carro, deixamos a vida dele organizada, e de repente, na hora que ficou tudo pronto, a capela não podia ser isolada da paróquia, e aí teve de cair no protocolo da paróquia. E no protocolo da paróquia não dava para fazer da maneira que ele queria. E eu fui querer contestar, quando eu soube que não foi aceito a vocação para aquela, da maneira que tinha sido explícita, combinada, eu me senti traído. Então, quando eu soube, e foi incrível que eu cheguei no hospital mais cedo para ir na casa do bispo. Quando eu cheguei no hospital, meia hora mais cedo que eu chegava, eu chego, está ele sentado na mesa, na cadeira, na mesma cadeira que ele veio se oferecer a trabalhar comigo, e senta aqui. Sentei do lado, ele falou assim, eu sei onde você vai, eu sei o que você está pensando, mas senta aqui para você vai entender, você não vai em lugar nenhum, você não vai reclamar, nós vamos oferecer esse sacrifício de tudo que nós idealizamos para que Deus nos conforte na aceitação disso. Deus enxerga muito primeiro e muito antes de nós. Vamos aceitar porque não era para ser do jeito que nós queríamos. Não é nem do meu jeito e nem do seu jeito. E se acalme aí que eu te conheço, que você já vai brigar
e eu não quero que você fale uma palavra a respeito disso. Eu abaixei a cabeça. Falei, quem sou eu para não entender o que ele está falando? Que esse homem é um homem de Deus que aceita a hierarquia, os poderes e a decisão dos superiores. Abaixei a cabeça na mesma hora. Fiquem aí para vocês entenderem no terceiro bloco um pouco mais de o que é conviver, o que é ser santo em carne e osso. Assista o terceiro bloco. Por acima de tudo, amor. A você, meu amigo e minha amiga, parceiros e amigos que assistem o programa Acima de Tudo Amor, saiba que em 2019 temos muitas novidades. A Azul Linhas Aéreas não só está nos doando passagem aos pacientes, como também está fazendo campanha de almofadas, de camiseta, de agenda para ajudar o Hospital de Amor. Entre nesse site que você está vendo agora na tela, participe junto conosco da nossa parceria com a Azul Linhas Aéreas, faça parte da nossa família. Hoje eu vou apresentar para vocês uma grande novidade em favor do Hospital de Amor. A marca Montana, do Grupo Marfrig, selou conosco uma parceria que vai nos doar 35 toneladas por mês para Barretos, onde nós servimos 9.500 refeições. Em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer supermercado, dê preferência a essa marca, porque ela vai estar ajudando a gente servir refeições gratuitas a milhares e milhares de pacientes de câncer. E com isso você está contribuindo diretamente para nos ajudar.